Você está prestes a conhecer uma das histórias mais misteriosas, esquecidas e assustadoras da Bíblia. Uma história que fala sobre obediência, engano, juízo e um final completamente inesperado. Imagine um homem de Deus, enviado com uma missão divina, que enfrenta um rei, realiza sinais, rejeita presentes e, mesmo assim, morre. E o mais impressionante, ele morre não por se corromper ou pecar de forma grave, mas por ouvir outro homem em vez de obedecer à voz de Deus. Sim, é exatamente isso. E essa história está em 1 Reis, capítulo 13. Prepare-se, porque essa narrativa vai mexer com sua fé, vai confrontar sua consciência e pode mudar a sua forma de ouvir a Deus. A Bíblia nos conta que Deus enviou um homem de Deus de Judá até Betel, com uma missão direta: profetizar contra um altar idólatra que o rei Jeroboão havia construído. Era um tempo de grande rebeldia espiritual. Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor e adorado deuses falsos. E Deus, com zelo por seu povo, envia esse profeta anônimo para entregar uma palavra dura. Ele se coloca diante do rei e diz em alta voz: "Ó altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho chamado Josias nascerá da casa de Davi, e ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altares pagãos e queimará sobre ti ossos humanos." Imediatamente o rei Jeroboão estende o braço furioso e grita: "Prendam esse homem!" Mas nesse exato momento seu braço seca e fica paralisado. E o altar se racha e as cinzas se espalham pelo chão. Deus confirma a palavra do profeta com sinais poderosos. Assustado, o rei muda de atitude. Ele pede que o homem de Deus ore por ele, para que seu braço seja restaurado. O profeta ora e o braço do rei volta ao normal. Reconhecendo o poder de Deus, o rei convida o homem de Deus para comer em sua casa e receber presentes. Mas o profeta responde com firmeza: "Ainda que me desses a metade do teu palácio, eu não comeria pão nem beberia água aqui, pois assim me ordenou o Senhor. Não comas, nem bebas, nem voltes pelo mesmo caminho." E ele parte por outra estrada, obedecendo com rigor a ordem divina. Até aqui tudo parece perfeito. Ele foi corajoso, fiel, resistiu às tentações do poder e da riqueza. Mas a história dá uma reviravolta. Havia em Betel um velho profeta que ouviu o que havia acontecido. Ele manda seus filhos irem atrás do homem de Deus. Quando o encontra, ele o convida para comer em sua casa. O homem de Deus recusa e explica novamente a ordem de Deus. Mas então o velho profeta mente. Ele diz que também é profeta e que um anjo lhe apareceu, mandando que ele levasse o homem de Deus para comer em sua casa. E o profeta acredita. Ele abaixa a guarda. Ele desobedece. Ele confia em um homem em vez de manter a obediência à voz direta de Deus. Durante a refeição, Deus fala, agora com juízo. A palavra do Senhor vem ao velho profeta e ele declara: "Assim diz o Senhor. Visto que desobedeceste à ordem do Senhor e comeste pão e bebeste água, no lugar onde ele te proibiu, o teu corpo não será sepultado no túmulo dos teus pais." A sentença é clara, direta e dura. Quando o homem de Deus termina a refeição, monta seu jumento e parte. E no caminho, o inesperado acontece. Um leão o encontra e o mata, mas não devora o corpo e não ataca o jumento. O leão simplesmente fica ali, parado, ao lado do cadáver e do animal. Uma cena estranha, quase simbólica. Um julgamento visível, um alerta sobrenatural. Pessoas passam e veem o corpo do homem de Deus estendido no chão, o leão ao lado e o jumento em pé. Um leão que mata, mas não come. Um jumento ileso, um corpo intacto. Um espetáculo do juízo de Deus. O velho profeta fica sabendo e corre até lá. Ele recolhe o corpo, chora por ele e o sepulta em seu próprio túmulo, dizendo: "Ai, meu irmão." Em um ato de temor, pede que, quando morrer, seus ossos sejam enterrados junto aos daquele homem. Talvez arrependido, talvez impactado. Mas a verdade é que o juízo já havia sido executado. Um servo de Deus fiel que caiu por causa de uma mentira. E aqui termina uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. Um homem que realizou milagres resistiu a um rei,
mas perdeu a vida por desobedecer uma instrução clara de Deus. Ele acreditou em outro profeta. Ele pensou que talvez Deus tivesse mudado de ideia. Mas Deus não muda, ele não volta atrás. Quando ele fala, sua palavra é final. Essa história nos ensina que obedecer a Deus é mais importante do que ouvir a qualquer outro, mesmo alguém que pareça piedoso ou experiente. A voz de Deus precisa ser mais forte do que qualquer conselho humano. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já trocou a voz de Deus por conselhos de alguém que parecia ter boas intenções? Quantas vezes você já seguiu ideias de pessoas, ignorando o que Deus já tinha deixado claro no seu coração? Cuidado, a obediência parcial é desobediência. E quando Deus fala, nossa única resposta deve ser sim, Senhor. Não se distraia, não negocie, não aceite versões modificadas da vontade de Deus. A história falou com você, curta e compartilhe.